amadinhos! E aí, como estão? E as provas, vocês estão, ó? Parabéns, parabéns, parabéns! Hey! Parabéns, parabéns, parabéns! Hey! Estou de parabéns, né, meus amores, na prova? Rapaz, eu tô boba! Vocês estão botando pra lá, ó! Parabéns mesmo! Bom, hoje nossa revisãozinha será de ciência, certo? Lembrando que hoje nós temos a provinha de história e amanhã será ciências. Nós iremos começar falando sobre o Sol, certo? O Sol, ele está lá no céu e ele aquece todo o planeta Terra, não é isso? E durante o dia nós temos, quando o Sol está lá no planeta, tá lá no céu, nós temos uma sensação de calor, que varia durante o dia e a noite, não é isso? E também pode variar ao longo do dia. Às vezes amanhece com o sol bem, a sensação de calor tá bem pouquinha, tá fazendo friozinho como hoje, e quando chega de tarde tá fazendo um calor terrível, né? Isso acontece porque o que acontece? O Sol, ele fornece radiação solar, certo? E a concentração dessa radiação solar aqui no nosso planeta Terra é o que faz essa sensação de calor variar. Se tiver uma grande concentração de raios solares, vai estar um calor extremo. Se for pouca concentração, vai estar um calor menor. Como assim, tia? Por exemplo, em um dia nublado, um dia nublado como hoje, que está... Eu nem sei bem se está nublado, sei que está frio. Um dia com o céu cheio de nuvens. As nuvens acabam impedindo que a radiação solar penetre de fato a nossa Terra, certo? Onde a gente vive. E aí o que acontece? Diminuindo essa radiação solar aqui embaixo, vai fazer mais frio, certo? Quando o céu tem poucas nuvens no céu, ou quase nenhuma, a radiação solar ela vem toda concentrada em nós. Então acaba se tornando um dia mais quente, certo? Um outro exemplo que nós temos também é de manhã cedo, quando o sol está abaixo do céu. Quando o sol está nascendo, ele vem assim, não é isso? Aí ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí aqui já está no meio-dia. Então quando ele está nascendo, ele está aqui assim mais ou menos, ó. Aí o que acontece? Ele está na parte baixa do céu. Então ele se espalha por uma grande área. Como ele está aqui, ele acaba refletindo em uma grande área. Isso faz com que a radiação solar se espalhe e, consequentemente, fique um pouquinho mais frio. Quando ele está aqui, a radiação solar ela fica concentrada em um único lugar, certo? E isso faz com que o que tiver embaixo disso aqui acabe recebendo mais radiação solar e, consequentemente, o que acontece? Tem uma sensação maior de calor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, tem algumas ruas que você sente mais calor e em outras nem tanto. Em algumas casas, por exemplo, que durante a tarde fica de frente para o sol, certo? Você sente a sensação térmica de calor maior. Já na casa do lado oposto, que está contrário ao sol, que faz sombra, por exemplo, durante a tarde, a sensação de calor é menor, certo? Isso acontece por conta da radiação solar. É a radiação solar que nos faz sentir essa sensação de calor. Bom, a intensidade da radiação solar afeta alguns objetos, certo? E o que vai fazer esses objetos esquentarem mais rápido ou menos rápido vai ser justamente o material do que eles são feitos. Dependendo do material que eles são feitos, eles irão esquentar mais rápido ou menos rápido, certo? A facilidade com que as coisas aquecem depende do material. Após algumas horas de sob o sol, um sorvete derrete e uma moeda de metal fica mais quente do que um copo de vidro. Então o sorvete, que é a água congelada, entre aspas, ele derrete se ficar muito tempo ao sol. A moeda, se ficar muito tempo ao sol, o metal, ele retém calor, mas retém mesmo. Se você for pegar nela, você vai jogar no chão, porque vai queimar a pontinha dos dedinhos, vai esquentar muito. Já o copo de vidro também vai esquentar, mas não tanto. Por que não tanto? Porque o copo
copo de vidro ele não retém tanto calor. O vidro ele acaba sendo refletor. O raio solar bate e ele reflete em outro lugar. E como o vidro ele é refletor, ele acaba não retendo tanto calor quanto a moeda. Certo? E também o tempo de exposição também varia. Certo? Óbvio que se uma coisa ficar muito tempo ao ar livre, em um dia de sol quente, ela vai ficar, o sol estiver quente, ela vai ficar muito quente, né? Mas se ela ficar, por exemplo, 2, 3 minutos, não vai ficar tão quente assim. Então, o tempo de exposição também é um dos fatores para que algo se aqueça rápido, certo? E aqui também tu falou aquela curiosidadezinha, que o banco preto fica bem mais quente do que o banco branco. Um banco branco. Isso porque o banco preto, a cor preta, a cor escura, ela retém calor, certo? E é justamente por isso que os médicos eles falam, ó, dia ensolarado, vista uma cozinha clara, uma roupinha leve. Porque se você, por exemplo, no dia ensolarado, sair na rua com a blusa preta, ela vai reter calor, certo? E você o seu corpo se aquecerá mais. Já se você sair com uma blusinha branca, amarelinha, cores claras, o seu corpo vai aquecer menos. Olha que interessante. Bom, o Sol ele é muito importante, muito importante para o nosso planeta Terra, não é isso? Se não fosse o Sol, nosso planeta Terra ele simplesmente poderia ser uma bola de gelo. E nós não iríamos sobreviver. Então ele é fundamental para o nosso planeta Terra. O Sol ele também faz com que alguns seres vivos, certo? Ele participa de eventos em alguns seres vivos. Os seres vivos necessitam de raios solares para produzir diferentes substâncias. Então, os seres vivos eles dependem exclusivamente dos raios solares para determinadas substâncias, que não são produzidas sem os raios solares. Aqui nós temos, por exemplo, o oxigênio da planta. O Sol ele é um dos principais agentes da fotossíntese, certo? Vocês, eu não sei se já estudaram sobre isso, mas irão estudar mais para frente sobre fotossíntese. Então, o Sol ele é um dos principais agentes. E essa fotossíntese, esse processo que a planta passa, que chamamos de fotossíntese, ele emite oxigênio, certo? E esse oxigênio é essencial para a nossa sobrevivência. E isso só é capaz por conta do Sol. Se não existisse o Sol, a planta não iria passar por um processo de fotossíntese, não iria expelir oxigênio e não ia ter ar para respirar. Um outro fator também interessante é que nós, seres humanos, ao entrar em contato com os raios solares, nós produzimos a vitamina D. A vitamina D nós não encontramos em determinados alimentos, como outras vitaminas. Nós dependemos do Sol para ela ser produzida, certo? Então, se não existisse o Sol, nós não iríamos ter vitamina D. Então, o Sol ele favorece tanto para a produção do oxigênio, quanto para a produção da vitamina D, certo? Um outro também fator é que a energia presente nos raios solares pode ser transformada pelo homem em outros tipos de energia, que são as energias... Demorou! Né? Cadê, página? É chamada aquela energia dos raios solares. Energia solar. Vai, energia dos raios solares. São chamadas daquela energia solar. Você lembra que eu tinha mostrado pra vocês essas placazinhas aqui, ó? Aí coloca em cima da casa, certo? Essas placazinhas recebem os raios solares e transformam os raios solares em energia. Então, além do Sol favorecer que nós produzimos a vitamina D, favorecer a produção do oxigênio, ainda tem esse fator positivo, que ele os raios solares dele, certo? Eles acabam emitindo energia, e essa energia pode até mesmo vir a substituir a energia elétrica, beneficiando as pessoas que não vão pagar a conta de energia elétrica e também o meio ambiente, já que é uma forma de energia sustentável, certo? Mas tudo que é bom também pode prejudicar, certo? O que acontece se ficarmos expostos demais aos raios solares, nós podemos, por exemplo, ficar com nossa pelezinha toda queimada, o sorvete derrete, alguns outros objetos de outros materiais acabam quebrando, certo? Então nada em excesso faz
nós necessitamos do sol para a vitamina D? Sim. Isso não quer dizer que nós vamos passar o dia todinho no quintal da nossa casa tomando sol, certo? Para ter vitamina D, porque isso não vai fazer bem para nós. Então, da mesma forma que o sol ele é benéfico para nós e para todos os seres vivos da Terra, ele também pode ser maléfico, certo? Tudo com moderação. Bom, nós também aprendemos um pouquinho sobre os diferentes tipos de plantas, não é isso? Temos diferentes tipos de plantas para todos os lados. Temos plantas grandes, plantas pequenas, temos plantas com flores diferentes, com folhas e formatos diferentes, certo? Mas, praticamente todas as plantas, elas são formadas por muitas células que são ligadas umas a outras e são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, praticamente todas as plantas têm isso aqui, ó, formadas por muitas células e são capazes de produzir o próprio alimento. Então, independente do tamanho dela, independente do formato dela, da cor dela, da folha, do fruto que ela tenha, ela é capaz de produzir o próprio alimento e ela é formada por muitas células ligadas umas às outras. Elas são compostas por uma fibra chamada celulose, que dá força e firmeza, certo? Então ela contém essa fibra chamada celulose. Essa celulose é utilizada até alguns cosméticos para nós utilizar, por exemplo, shampoo de cabelo, dizendo que dá força e resistência. Porque a celulose ela dá força e resistência à planta. E ela também possui uma substância chamada clorofila. A clorofila é responsável pela cor verde da planta. E ela também estão fixas no mesmo lugar. Você não vê, por exemplo, uma planta saindo andando. Então ela tem essas coisas aqui em comum. Elas têm a celulose, tem a clorofila, que é responsável pela cor verde, estão fixas no mesmo lugar, são formadas muitas células e são capazes de produzir o seu próprio alimento. Cada parte da planta tem uma função. As folhas é principalmente nelas que as plantas produzem seu alimento, os açúcares. As flores, que estão presentes em algumas plantas, suas cores e cheiros atraem pássaros e insetos, que levam o pólen de uma flor para outra e garantem a produção das sementes. As frutas guardam a semente, que dará origem a nova planta. O caule, que liga a raiz com a parte de cima da planta, sustentando os galhos e levando a água, nutrientes e alimento para todo o seu corpo. E a raiz, que mantém a planta fixa. Então, essas são as partes da planta: folha, flores, fruto, caule e raiz, certo? E cada uma dessas partes tem a sua função. Bom, essa foi a nossa revisãozinha de hoje, certo? E é importante a gente ressaltar que para que a planta ela passe todas as fases de forma correta, ela precisa de água, luz solar e nutrientes. Tia vai estar colocando no grupo o capítulo que é para vocês estudarem, certo? E a nossa provinha de amanhã será ciências. Beijinho!